Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Você Não Sabia? Eu sou o Carlos e hoje nós iremos fazer um pequeno estudo sobre o profeta Jonas. Você acha que conhece a história do profeta Jonas? Um homem engolido por um peixe? Mas e se eu te dissesse que essa não é a história sobre o profeta Fujão, e sim um espelho da sua alma? Você já tentou fugir de algo que Deus colocou nas suas mãos? Já sentiu aquele peso de saber o que precisa fazer, mas não querer fazer? Bom, Jonas sentiu, e ele era um profeta, mas não um herói. Ele conhecia a voz de Deus, mas não suportava os planos dele. Ele não fugia apenas de Nínive, Jonas estava fugindo da graça. E por trás dessa fuga existe uma dor que poucos ousam encarar, a de saber que Deus ama até mesmo aquele que te feriu. Essa não é só uma história sobre um peixe, é sobre nós, sobre o orgulho que nos afunda, sobre o amor que nos persegue, sobre um Deus que mesmo quando viramos as costas, ele nos alcança até mesmo no fundo do mar e nos convida a recomeçar. Bom, hoje você vai conhecer Jonas como nunca antes e talvez você se encontre nele. E aí, você está pronto? Vamos começar? Mas antes, se inscreva no canal, dê seu like e aperta no sininho e vamos juntos nessa jornada bíblica. O livro de Jonas é um dos menores livros proféticos do Antigo Testamento, com apenas 4 capítulos, mas sua mensagem é profunda, complexa e atemporal, diferente dos demais livros proféticos que contêm oráculos e discursos diretos. Jonas apresenta uma narrativa biográfica, envolvente e cheia de simbolismo. Ele não é apenas uma história sobre um profeta que tenta fugir da sua missão divina, mas uma poderosa reflexão sobre o caráter de Deus, um Deus que é ao mesmo tempo justo, misericordioso, soberano e compassivo. A trama do livro gira em torno do conflito interno de Jonas ao ser chamado por Deus para pregar a mensagem de arrependimento aos habitantes de Nínive, capital do poderoso império assírio. Esse chamado era escandaloso para um israelita da época, pois os assírios eram conhecidos por sua crueldade militar, práticas pagãs e constante ameaça ao povo de Israel. O contraste entre a dureza do coração de Jonas e a prontidão dos ninivitas em se arrepender é chocante e confrontador. Além disso, o livro destaca por levantar questões teológicas profundas, até mesmo onde vai a misericórdia de Deus. Por que Deus se importa com nações pagãs? É possível amar a Deus e ainda resistir à sua vontade? Bom, essas perguntas permanecem relevantes até hoje, tornando o livro de Jonas extremamente atual. E quem era Jonas? Jonas era filho de Amitai, é um personagem histórico mencionado em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, como profeta atuante durante o reinado de Jeroboão II, no século 8 a.C. Isso nos coloca num período de grande expansão territorial para Israel, mas também de profunda decadência moral e espiritual. Jeroboão II consolidou as fronteiras do Reino do Norte, trouxe prosperidade econômica, mas permitiu a idolatria e a injustiça social. É nesse cenário que Jonas se levanta, não como um profeta de denúncia, como Amós ou Oséias, seus contemporâneos, mas como alguém que proclama boas novas de restauração nacional. Isso talvez ajude a explicar seu conflito com Deus. O Jonas de 2 Reis parece um defensor da restauração de Israel. O Jonas do livro profético resiste a estender essa esperança ao inimigo assírio. A Assíria, cuja capital era Nínive, era uma superpotência cruel e temida de sua época. Os registros arqueológicos nos falam de práticas brutais como empalamentos, decapitações e escravidão em massa. Aos olhos de um israelita, os assírios
não eram apenas inimigos, eles eram encarnações do mal. E ainda assim, é a esse povo que Jonas é enviado. Um chamado desconcertante que inverte completamente as expectativas religiosas de seu tempo. É possível que o livro tenha sido escrito ou editado após o exílio babilônico, usando a figura histórica de Jonas para fazer uma crítica ao exclusivismo que se instalara entre os judeus repatriados. A ausência de menção ao templo, o foco no profeta desobediente e a centralidade da graça universal reforça essa hipótese. Contudo, sua autoria permanece anônima. O que importa, acima de tudo, é a mensagem, e essa é inconfundivelmente profética. E sobre a fuga de Jonas e a soberania de Deus, vamos continuar e vamos aprender um pouquinho mais? Jonas recebe uma ordem direta de Deus para ir a Nínive e proclamar contra a sua maldade. No entanto, ao invés de obedecer, ele embarca numa fuga para Tarsis, na direção oposta. A tentativa de escapar do chamado divino revela a resistência humana ao plano de Deus, principalmente quando ele nos envia a lugares que nos desafiam. Deus envia uma grande tempestade ao mar e, mesmo diante da incredulidade dos marinheiros pagãos, Jonas se torna instrumento de revelação, levando-os ao arrependimento e ao reconhecimento do Deus verdadeiro. A ação e soberania de Deus se manifesta claramente ao usar até a desobediência de Jonas para glorificar o seu nome. E quais são as lições que nós aprendemos? Primeiro, não podemos fugir do chamado de Deus. É impossível. E 2, a desobediência afeta não só o desobediente, mas também aqueles ao seu redor. E 3, mesmo em fuga, Deus está presente e ativo. E sobre o arrependimento e a redenção nas profundezas, vamos mergulhar um pouquinho mais? No ventre do grande peixe, Jonas experimenta um profundo momento de introspecção espiritual. Seu cântico poético expressa a gratidão por ter sido poupado da morte e reflete a realidade de um coração quebrantado. A oração de Jonas demonstra o reconhecimento do poder salvador de Deus. Da barriga do abismo clamei e tu me ouvistes. Nas maiores profundezas da angústia, a graça de Deus é acessível. O peixe, longe de ser apenas um castigo, torna-se o ventre da transformação espiritual do profeta. E quais são as lições que nós temos nesse episódio? Vamos lá? Primeiro, o arrependimento verdadeiro acontece no quebrantamento. E 2, Deus ouve mesmo do ventre do abismo. Está lá em Jonas, capítulo 2, versículo 2. E 3, o tempo no peixe representa um processo de restauração e renovo. Vamos continuar? A obediência tardia e o arrependimento, ele é coletivo. Vamos descobrir? Deus fala novamente a Jonas e desta vez ele obedece. A mensagem de Jonas é simples: ainda há 40 dias e Nínive será destruída. A resposta dos ninivitas é surpreendente e imediata. Todos, o rei ao povo comum, jejuam e se veste de panos de sacos e clama a Deus. Este capítulo demonstra que o arrependimento genuíno é possível mesmo nas sociedades mais depravadas. Mostra também o poder da palavra de Deus. Quando proclamada com autoridade, Deus vê o arrependimento sincero dos ninivitas e decide não trazer destruição, revelando seu caráter misericordioso. E quais são as lições que nos traz nesse episódio? Bom, primeiro, Deus oferece novas chances a todos. 2, até os piores podem se arrepender e receber o perdão de Deus. E 3, a palavra de Deus é poderosa para transformar corações. E o conflito interior e a lição de compaixão? Vamos descobrir. Este capítulo, o 4, expõe o coração de Jonas de forma nua
e crua. O profeta fica irado com a misericórdia de Deus, revelando um espírito nacionalista e uma compreensão limitada do amor divino. A planta que cresce para lhe dar sombra e depois é destruída serve como uma metáfora poderosa. Jonas se preocupa com o seu conforto, mas não com as vidas humanas. Deus o confronta com uma pergunta incisiva: não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive? Este capítulo ensina que o coração de Deus é movido por compaixão e ele nos chama a amar mesmo aqueles que consideramos indignos. E quais são as lições que esse capítulo nos deixa? Vamos lá? A primeira: a justiça de Deus anda de mãos dadas com a sua misericórdia. 2. Devemos nos alegrar com a salvação dos outros, não se entristecer. E 3. Deus deseja que tenhamos um coração compassivo como o dele. E o significado de Jonas para nós hoje? Vamos descobrir? Primeiro, a misericórdia de Deus se estende a todos, sem exceção. O livro de Jonas nos confronta com a natureza ilimitada da misericórdia divina. Deus não age com parcialidade, ele estende sua compaixão até aos mais improváveis, até mesmo aqueles que consideramos indignos de perdão. Em tempos em que a intolerância e o julgamento rápido predominam, Jonas nos convida a desafiar e abraçar o mesmo coração inclusivo de Deus. E 2. A fuga do propósito é uma ilusão perigosa. Cuidado! Jonas tentou escapar do chamado de Deus, mas descobriu que não há lugar onde possamos nos esconder do propósito divino. A narrativa nos lembra que resistir ao plano de Deus apenas prolonga o processo e intensifica o sofrimento. Em vez disso, somos convidados a nos alinhar com a missão que Ele nos confiou, com coragem e fé. 3. O poder transformador do arrependimento genuíno. A resposta de Nínive à pregação de Jonas é um testemunho do que Deus pode fazer quando corações endurecidos se quebrantam. O arrependimento verdadeiro não é apenas uma emoção passageira, mas uma mudança radical de direção. Isso mostra que nunca é tarde para mudar e que Deus sempre está pronto a perdoar quando há sinceridade. 4. A graça de Deus confronta nossos preconceitos mais profundos. Jonas desejava ver seus inimigos destruídos, mas Deus desejava vê-los salvos. Esse contraste nos confronta diretamente com os nossos próprios preconceitos e senso de justiça. Somos desafiados a refletir se temos colocado nosso sentimento acima da vontade de Deus e se realmente desejamos ver o bem, até mesmo daqueles que nos ofendem. 5. Deus está sempre trabalhando em nosso interior. Mais do que uma missão externa, o livro de Jonas trata de uma jornada interna de transformação. A história não é apenas sobre Nínive, mas sobre o próprio Jonas. Deus estava moldando o coração do profeta, confrontando suas emoções, sua teologia e sua humanidade. Assim também ele trabalha conosco. Além das tarefas, ele quer formar caráter. 6. O evangelho está escondido em Jonas. A referência de Jesus a Jonas em Mateus capítulo 12, versículo 40, mostra que a história tem um paralelo profético com a morte e ressurreição de Cristo. Assim como Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, Jesus esteve 3 dias no sepulcro antes de ressuscitar. O livro aponta para a grande missão redentora de Deus, antecipando o evangelho da salvação. E 7. A missão de Deus ultrapassa fronteiras de nossa zona de conforto. Jonas queria limitar o amor de Deus aos israelitas, mas Deus o envia para uma nação inimiga. Isso mostra que a missão de Deus sempre nos empurra além do familiar, além do confortável. Ele nos chama a pregar, a amar e servir onde muitas vezes não queremos estar. E qual o significado de Jonas no Novo Testamento? Vamos descobrir. Jesus faz referência direta
direta a Jonas em dois momentos importantes, em Mateus capítulo 12, versículo 38 ao 41 e Lucas capítulo 11, versículo do 29 ao 32. Quando os escribas e fariseus pedem um sinal, Jesus declara que nenhum outro sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. E ele diz: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Essa comparação aponta para a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. O sinal de Jonas é, portanto, uma prefiguração profética do próprio Evangelho. A experiência de Jonas simboliza a jornada de Cristo pelo sofrimento, pela morte e pela gloriosa ressurreição. Jesus se apresenta como o verdadeiro Jonas, aquele que não fugiu de sua missão, mas cumpriu completamente, oferecendo salvação não apenas para um povo, mas para toda a humanidade. Além disso, menciona o arrependimento dos ninivitas como um exemplo que condena a geração de sua época. Ele declara que os homens de Nínive se levantarão no juízo contra aquela geração, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, enquanto ele, sendo maior que Jonas, era rejeitado. Isso ressalta o contraste entre a prontidão dos pagãos em crer e o endurecimento dos religiosos de Israel. Jesus está assim confrontando a arrogância espiritual e convidando todos ao verdadeiro arrependimento. Portanto, a menção de Jonas por Jesus não é apenas um recurso ilustrativo, é um testemunho profético e escatológico. Aponta para a centralidade da ressurreição como um sinal supremo de que Jesus é o Messias e revela que a graça de Deus continua a quebrar barreiras, a acolher o arrependido e a desafiar os religiosos a olharem além dos seus próprios limites. E o paralelo entre Jonas e Jesus é assim: primeiro, Jonas esteve 3 dias no peixe, Jesus 3 dias no túmulo. Jonas pregou o arrependimento a uma cidade ímpia, Jesus trouxe o arrependimento a toda a humanidade. 3. Nínive se arrependeu com uma pregação simples e muitos rejeitam Jesus apesar de sinais e maravilhas. E qual é a lição central de Jesus? Se os ninivitas responderam a palavra de Jonas, qual mais devemos responder? A palavra viva de Deus, que é Cristo. E por que o livro de Jonas está na Bíblia? Vamos descobrir. O livro de Jonas é um poderoso lembrete do caráter de Deus. Vamos conhecer? Deus é soberano. Ele governa ventos, mares, peixes, plantas, nações e corações. 2. Deus é misericordioso. Não deseja a destruição do ímpio, mas que todos se arrependam. 3. Deus é paciente. Dá segunda chance a Jonas, a Nínive e a todos nós. 4. Deus se importa com todos os povos. Jonas queria um Deus nacionalista, mas Deus mostra que o seu amor alcança todas as nações. Além disso, Jonas representa, primeiro, a relutância humana diante das missões difíceis. 2. O confronto entre justiça própria e compaixão divina. 3. A possibilidade de redenção, mesmo após erros graves. E para concluir, o livro de Jonas, embora curto em extensão, é vasto em ensinamentos espirituais e teológicos. Sua narrativa vai muito além da imagem popular de um profeta engolido por um grande peixe. Trata-se de uma história que encara o coração de Deus e revela com profundidade a tensão entre justiça e misericórdia, obediência e resistência, preconceito humano e o amor divino. Jonas é um espelho da humanidade relutante, frágil e tendencioso, mas ainda assim alvo da paciência e graça de Deus. Ao estudar sua jornada, somos confrontados com nossas próprias fugas, nossos julgamentos precipitados e as dificuldades que temos em aceitar que Deus possa amar e perdoar aquele que nos nossos olhos parece indignos. O profeta nos lembra que não basta fazer a obra de Deus, é necessário ter um coração de Deus. A lição final de Jonas não está no milagre do peixe, mas na transformação ou na tentativa
tentativa de transformação do interior de um homem escolhido. O clímax do livro não é a conversão dos ninivitas, mas a exposição da alma do profeta diante do Criador. É ali que foram todos os muros de Nínive a sombra de uma planta que nasce e morre, que o verdadeiro propósito do livro é revelado. Deus quer tratar conosco, nos moldar, nos ensinar a amar como Ele ama. Além disso, o livro se projeta para o Novo Testamento, como uma profecia viva do Evangelho. A experiência de Jonas aponta diretamente para Cristo, o verdadeiro enviado de Deus, que, diferente do profeta, não fugiu, mas entregou-se voluntariamente à missão de resgatar a humanidade. Se Jonas permaneceu 3 dias no ventre do peixe, Jesus passou 3 dias na sepultura e ambos emergiram para anunciar a vida. Portanto, Jonas é mais do que um relato sobre desobediência e perdão. É um convite à reflexão profunda sobre quem somos diante de Deus, sobre como reagimos à sua missão e sobre se estamos dispostos a estender aos outros a mesma misericórdia que recebemos. Que possamos sair dessa leitura não apenas com mais informação, mas com uma disposição renovada de obedecer a Deus, a amar como Ele ama e permitir que nosso coração seja transformado à imagem do seu Filho. E para encerrar o nosso pequeno estudo, Jonas tentou fugir, mas descobriu que não existia fuga possível da vontade de um Deus que ama. Ele desceu ao porão do navio, desceu ao fundo do mar, desceu até o ventre do peixe, mas foi lá, no escuro, no silêncio, na solidão, que ele reencontrou a voz do céu. Às vezes é preciso ser engolido pela tempestade para lembrar de quem somos e quem é o Deus que nos chamou. Talvez você esteja vivendo o seu próprio ventre do peixe. Talvez, assim como Jonas, você tenha tentado fugir de algo que sabe que precisa enfrentar. Mas ouça isso com muita atenção. Deus ainda te chama pelo nome. Ainda há um caminho de volta, ainda há uma missão, ainda há graça. O que você vai fazer com isso? Bom, aí depende de você. Se esse estudo falou com você, não deixe esse vídeo terminar em silêncio. Curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir uma mensagem como essa. E é claro, se inscreva aqui no canal Você Não Sabia, porque toda semana mergulhamos fundo em um estudo sobre a palavra de Deus. E assim eu deixo a paz a todos.